Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje na epístola, eu vou repetir a epístola. São Paulo estava a dizer: revesti-vos, pois, irmãos, renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade verdadeira. São Paulo está nos dando algumas sentenças morais, e ele não está dando explicações, são conselhos práticos. Então vamos considerar a epístola e depois alguns extratos do texto que o padre acaba de traduzir deste domingo. Quando nós olhamos o conceito de revestir, ou estamos no estado de nudez e temos que nos vestir, ou temos que tirar o vestido tal para colocar outro. O estado de nudez propriamente, que nós estávamos realmente despojados de nossa veste, é o estado do batismo, quando nós fomos batizados, em que nós, como filhos de Adão, que nós nascemos realmente despojados dos vestidos da graça, porque Adão pecou e retirou de todos os seus filhos o vestido da realeza de pertencer à nobre família de Adão. Mas nosso Senhor nos revestiu com seus vestidos de santidade pelo santo batismo. Mas o apóstolo está falando aqui, nesta epístola, para pessoas batizadas na igreja de Éfeso, em como pode ser que, estando revestidos por Cristo, nós devemos nos revestir de Cristo novamente. O que São Paulo estava explicando, estava aconselhando, é um conselho perene, porque nós temos a propriedade de despojar-nos do que Cristo Nosso Senhor nos deu. E isso os meninos podem perceber. Quantas vezes nós recebemos graças imensas de Nosso Senhor, mas nós deixamos elas de lado e fazemos, por exemplo, o que nós bem entendemos. E não nos deixamos mover pela graça recebida de Nosso Senhor, que tem o poder de nos fazer santos, de nos fazer realmente, como São Paulo vai depois falar sobre a mentira, e a graça de Deus nos faz viver em verdade, porque Nosso Senhor é a verdade por essência, e esta graça de Deus nos faz ser realmente verazes, verdadeiros em todas as coisas. Mas nós temos essa propriedade de nos desvestir, de despojar dos vestidos que Nosso Senhor deu. Aqui não é um conceito luterano, porque para Lutero a graça santificante era o quê? Era um vestido que Deus colocava sobre o homem, ocultando as mazelas do homem. Não é isso. O vestido que Nosso Senhor nos dá é um vestido que corresponde com o ser que Ele nos dá também. Então, o vestido de Cristo, vestir-se, revestir-se de Nosso Senhor, é porque nós nos tornamos outros Cristos, membros do corpo místico pelo santo batismo. Então, não é uma coisa somente de adorno, não é um enfeite belo a um homem desgraçado pelo pecado, não. Nosso Senhor, a graça nos dá esta vida nova, o modo de obrar segundo Nosso Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus, filhos da Santa Igreja, e o vestido corresponde com esta vida que Nosso Senhor nos dá. Não é um manto púdico de Noé para cobrir somente as nossas mazelas. Não, isso aqui de fato é uma heresia. É um erro grave pensar que a graça de Deus somente nos enfeita, cobre e nós seguimos miseráveis como sempre. Não, a graça de Deus santifica o homem, transforma o homem pecador e depois, também adorna. Por isso, esse conceito de revestir, de veste. Segunda coisa que São Paulo vai dizer, não se revestivos do homem novo, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o homem velho é Adão, e ele vai dizer, o homem novo criado segundo Deus. Deus não criou Adão pecador. O Adão pecador foi o Adão que se apartou da lei de Deus.
Deus criou um Adão santo, e nós sabemos pelo catecismo, dotado de dons preternaturais, uma ciência incrível e uma ordem da sua razão sobre o seu corpo, sobre os seus sentidos, magnífico. E a graça de Deus imperava e fluía uma ordem harmônica espetacular na vida de Adão, até o momento que ele desobedece a Deus. A desobediência faz com que Adão fique despojado dessa realeza, dessa vida reta, santa, santíssima que Adão teve. Bom, e ele vira um homem velho. O conceito de velho é uma coisa que está realmente quebrada, desgastada, rasgada. E assim Adão, quando ele pecou, ele ficou. Não é uma questão de tempo, é uma questão de destruição, a tal ponto que o Adão criado por Deus e o Adão desobediente ficou um Adão irreconhecível. Nós não podemos comparar porque nós não vimos o Adão santo e o Adão pecador, mas nós podemos ver o que aconteceu com Adão quando olhamos para a nossa alma tal como um espelho. É o estado de graça e o estado de pecado. O estado de graça é uma imagem, mais ou menos, de um Adão criado por Deus. O estado de pecado é uma imagem bem acabada do Adão pecador, porque nisso nós acabamos sendo herdeiros do velho Adão destruído por ele ter desobedecido a Deus. E o apóstolo segue, não? Criado segundo Deus, na justiça, na santidade verdadeira. A justiça é no sentido dessa a graça santificante que nos faz agradáveis a Deus, e a santidade verdadeira, ou seja, não era uma falsidade, não era uma encenação, não era uma hipocrisia, era algo realmente verdadeiro que procedia desse ser santo, desse ser segundo, criado segundo Deus nosso Senhor. Aí São Paulo segue, cada um renunciando à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade. O que? O homem velho, o homem que obedece a Adão pecador, é um homem mentiroso. E aqui eu ressalto não somente a mentira de não dizer a verdade nas nossas palavras, que é abominável, mas a mentira de por exemplo, hipócrita, é um mentiroso. A falsidade, nós somos algo, nós somos católicos, por exemplo, e nós vivemos como pagãos. Isso é uma falsidade? E é uma falsidade não somente aos olhos dos homens, é aos olhos da nossa fé, dos santos, que nós temos que também honrá-los, imitando a sua coerência com o Evangelho de Nosso Senhor. Então a mentira é muito mais do que não dizer a verdade somente em nossas palavras, que é abominável, condenada por Nosso Senhor, quando ele definiu o demônio como pai da mentira. Mas o demônio não é só pai da mentira das palavras falsas, ele é pai de toda a falsidade. E assim como se nós devemos nos revestir do homem novo criado por Deus, nós devemos despojar-nos de todas as mazelas, de todas essas coisas deploráveis que nos assemelham ao homem velho. E o homem velho é um homem desfigurado segundo o demônio. Porque quem despojou Adão das suas graças? Vocês se lembram que havia uma serpente que falou com Eva e fez ela comer aquela fruta proibida por Deus? Pois então, aquela serpente nada mais era que Satanás. E ele nada mais é que um invejoso do homem, porque o que ele está querendo que o homem acabe perdendo é o que ele tinha perdido pela desobediência. Aqui ressalto, tem duas coisas, a mentira e a desobediência. Por quê? Como que o demônio conseguiu que Adão caísse do alto que ele estava? Mentindo. O que disse a serpente maligna Eva? Como desse fruto, vocês serão como deuses. E Eva diz, não, Deus nosso Senhor nos permitiu comer de todos os frutos da árvore, mas desse não nos permitiu nem nos aproximar. E o demônio diz, não, Deus sabe que vocês serão como Ele. E é assim que comam. Então a desobediência veio por uma mentira de Satanás. Porque ele realmente é o pai da mentira, que por esta ação maléfica, mentira aos nossos pais, ele conseguiu derrubar o gênero humano inteiro, uma mentira do demônio, porque ele nunca diz a verdade. Ele é mentiroso e tudo que sai da boca dele é mentira, falsidade e destruição para nós, porque procede de um espírito invejoso. Assim que o São Paulo está nos dizendo
para ter cuidado com este homem velho. Este homem velho é maléfico. E o homem novo que é criado segundo Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque assim como pela mentira o demônio destruiu toda a humanidade, vai ser pela verdade e vai ser também pela humildade que nosso Senhor vai salvar toda a humanidade. E como pode ser? Ele vai querer morrer numa cruz, e ele ali, obediente, como disse o mesmo São Paulo, obediente até a morte e morte de cruz. Porque a desobediência trouxe o pecado. A desobediência de quem? Do demônio a Deus. O demônio desobedeceu a Deus e virou demônio. Adão desobedeceu a Deus e virou um homem velho. E todos nós que pecamos, ou obedecemos ao demônio, obedecemos a Adão ferido e desobedecemos a Deus e temos o mesmo infortúnio, a mesma triste e lamentável sorte. Por isso São Paulo ressalta a mentira e a desobediência. A vocês, meninos, o padre ressalta também essas duas coisas. A mentira e a desobediência. Toda desobediência nossa, seja quem for, seja nossos pais, seja os nossos deveres de Estado, seja aos nossos horários, seja tudo aquilo que nós devemos obedecer, sempre tem uma falsa razão. Sempre. Nós não temos nunca razão de desobedecer a ninguém. Não temos. Nós não temos nunca temos razão de desobedecer aos nossos pais, aos nossos estatutos, se for o caso, aos nossos horários, aos nossos deveres, nunca. Sempre nossas desobediências têm uma falsa razão e ela vem a ser uma mentira. Eu não fiz isso por tal coisa. Não fez ou porque não quis ou porque foi desobediente e não existe uma justificativa para uma desobediência. E quando o demônio não se desculpa, hein? Ele, como um anjo, ele não serve a Deus e está ali, ele não se atreve a dar uma desculpa a Deus. Mas Adão sim tenta dar uma desculpa. E ele vai falar, a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me fez comer do fruto. E Eva também vai tentar dar uma desculpa da sua obediência. E vai falar, foi a serpente que me mandou comer o fruto e eu comi. Mas aí o que eles estão dizendo com essa desculpa de desobedecer? Que a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Isso é blasfêmia. Deus nunca nos manda fazer uma mazela, nunca. E nas nossas desculpas, mas foi porque tal e qual, nós nos incriminamos mais ainda. Muito mais. Nos tornamos mais criminosos. E por isso, na nossa desobediência, não há mentira, a soberba, e nós devemos aqui depor, se nós nos revestimos de nosso Senhor, de desobediências, e de, nessas desculpas, inventar as histórias e imitar o mesmo Adão prevaricador que culpa a Deus. Mas foi a culpa do meu irmão. Deus nos deu um irmão, não foi para ser o bode expiatório das nossas desobediências. Mas foi porque o pai disse tal coisa, a mãe disse tal coisa e eu... Não. Nós entendemos as ordens perfeitamente e ao entender uma ordem a obediência fica claríssima. E a desobediência também fica muito clara e não tem desculpa. Por isso São Paulo vai dizer, não fale renunciando à mentira. O que é renunciar? É não falar mais. É exterminar da nossa vida a mentira. Fale cada um a verdade a seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Nós não somos um ser totalmente individual que não tem a nossa vida nada a ver com a do outro. Não. Tudo que nós fazemos repercute na sociedade, quer aos olhos dos homens, quer na ausência da presença dos homens. Se nós estamos, por exemplo, antes de dormir e fazemos nossa oração, que só Deus está nos vendo, aquela pequena ação repercute em toda a humanidade, porque nós somos uma engrenagem. Vocês já viram um relógio? Abrir um relógio? Quando quebrar um relógio, olha, existem várias peças dentro de um relógio. E umas são pequenas, e quando nós vemos os ponteiros girando, nós não vemos todas as engrenagens girando para um lado e para o outro, mas aquele ponteiro está marcando a hora, porque existe um trabalho pequeno de todas as peças de um relógio. E não sobra peças, todas estão para que
a hora comece a ser marcada e marque com precisão. E o relógio vai atrasar porque alguma peça não está cumprindo a sua função. E pode ser uma peça pequena e pode ser uma função quase inútil, mas não é inútil, porque se fosse, ela, ao não fazer a sua função, não estaria atrasando o relógio. Pois então, nós somos peças de um grande relógio, que marcamos nada mais que a eternidade da humanidade. E uma eternidade que devia buscar Deus, o céu, e se nós não fazemos o que nos compete, nós marcamos uma outra eternidade, que é a condenação de alguém, a começar por nossa condenação, porque a peça que não funciona, o relojoeiro vai tentar arrumá-la, e se ela não tem conserto, o que vai acontecer? Ele vai arrancar aquela peça inútil, vai jogá-la fora que não presta, e vai colocar uma no lugar. E aqui nós vamos ao Evangelho de hoje, exatamente o Evangelho de hoje. Nosso Senhor fez uma festa, e uma festa que Ele queria compartilhar com os seus. Esta festa é a união de Cristo com a sua igreja. Aqueles que foram chamados dessa festa, eles se fizeram indignos dessa festa. E a começar por este povo é o povo hebreu. Então o que Nosso Senhor fez? Nosso Senhor ficou irado, e o que aconteceu? Ele diz na parábola, ele vai dizer em parábola o que aconteceu depois com a destruição de Jerusalém. Ele destruiu aquilo e vai colocar um outro povo no lugar daquele que se fez indigno. Sim? O mesmo acontece conosco. Se nós não funcionamos, Nosso Senhor vai nos exterminar, por assim dizer, porque o inferno é ser um inútil para sempre. É uma peça condenada a um lixo eterno. E por que Nosso Senhor se ira? Porque Ele nos colocou como peças para funcionar e essa peça não pode não funcionar. Não pode. Por quê? Porque Deus colocou a peça adequada. Não existe, meninos, nenhuma criança, nenhum adulto que não funciona porque Deus escolheu a peça errada. Seria o mesmo que incriminar lá, como falávamos há pouco, mas eu sou assim por tal coisa, mas desculpa. Não, se Deus nos colocou em uma família, se nós temos uma ordem para obedecer, é porque nós somos capazes de fazer isso. E desde o momento que nós nascemos, somos essa engrenagem desta humanidade para levá-la à eternidade com nossas pequenas ações, e nosso Senhor um dia vai ficar irado, furioso, se nós não cumprimos com os nossos deveres, porque Ele nos fez aptos para isso. E não haverá desculpa. E o que acontece com esse? É o caso o término da parábola de hoje. Foi lançado a um lugar onde há choro e ranger de dentes, porque é uma peça que não quis funcionar. É uma peça que não quis funcionar, tendo tudo para ser uma mais hábil nas mãos do melhor relojoeiro, que é Deus, mas ela se recusou, não quero. E aqui vem o grande drama da vontade humana, que não quer o que Deus quer, e quando nós não queremos o que Deus quer, Deus realmente fica irado. A ira divina e o castigo eterno. Então consideremos essas coisas nesta missa de hoje, e peçamos a Nosso Senhor a graça de entender, temos que entender agora, hein? Porque depois a nossa vida é igual a esta peça, ela vai fazendo o que deve fazer, e não há tempo de compreender mais essas coisas. E pedir sempre ao Espírito de Deus a graça de ser dóceis. Por isso nós dizemos no Pai Nosso, faça-se a vossa vontade. E a vontade de Deus, é que sejamos com as nossas pequenas ações, mas em nossa verdade contínua, em nossa obediência sempre, ser essa engrenagem para cumprir com este funcionamento desse relógio, marcando a eternidade com Deus. Ou, caso contrário, vai ser a eternidade com o demônio. Coisa lamentável, porque Deus não fez esse relógio para andar atrasado. Deus não fez essa engrenagem, que somos nós, para não funcionar. Então, temendo a consequência disso, que é a ira de Deus e a condenação eterna, então vamos nos endireitar, ajudado pela mesma mão de Deus, que está para nos consertar também.